TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, 9h49, a bola agora fica contigo. A moeda americana, no momento em que eu te passo, está caindo 0,71%, parceiro, R$ 5,302. O Indifut está subindo 0,84%, 114.800 pontos. E a curva de juros está enxugando numa média de 9 pontos base e meio, toda a extensão da curva, contratos curtos, médios e longos. O resumo é esse, Sanita. Curva de juros para baixo, dólar para baixo, bolsa para cima, em linha com um overview que já dava pistas nessa direção, e o pré-mercado americano vai até acentuando esse viés comprador mais bonito, portanto, para quem está comprado. Bem-vindo, Sanita, o espaço é seu. Bom dia a todos. Realmente um cenário bem volátil, né? A gente pega aí os últimos pregões e vê que quinta-feira forte alta por lá nos Estados Unidos, sexta-feira que poderia confirmar esse viés mais otimista, caiu forte, aí hoje volta a trazer um cenário positivo na abertura, então o cenário segue bem indefinido, bem indeciso, cenário geopolítico complicado, a China que divulgaria aí hoje os resultados, né, do terceiro trimestre, adiou, então o cenário está muito incerto, né? Então não me animo aí por conta desse cenário de abertura mais positiva. Gostaria de ver o mercado fechando mais forte e confirmando no dia de amanhã esse cenário mais positivo. Segue muito incerto, muito volátil, especialmente com essas tensões geopolíticas se acirrando nos últimos pregões. Bom, eu trouxe aqui alguns destaques de alta e de queda do último pregão de sexta-feira. O primeiro destaque de alta aí foi o banco BMG, forte alta de mais de 11%, volumaço aí, acho que um dos maiores volumes aí do ano no papel, e ele vem, né, depois de muito tempo, depois de uma tendência mais forte de queda, romper essa média de 200 aí que vinha conduzindo nos últimos meses o preço. Então aqui a gente já começa a trazer um viés bem mais altista para o papel, se hoje confirmar, né, veja que o papel parou exatamente em cima dos 2,82, que foi o topo anterior. Então ele está nessa briga aqui com esse topo, se conseguir romper, a gente começa a visualizar o papel navegando ali para a faixa dos 3,20 a 3,40, que foram topos dos meses anteriores aí de março e de janeiro. Então o papel começa a mostrar uma bela reação. Vamos ver se confirma nos próximos pregões esse movimento mais forte. Outro destaque de alta foi Intelbras. O papel subiu 3,13% na sexta-feira, já vinha de vários pregões consecutivos mostrando muita força, já havia rompido, né, uma zona ali de resistência bem relevante na faixa ali dos R$ 30,40, rompeu e está indo embora rumo à máxima histórica do papel, que chegou a bater aí 34,81, percentualmente está muito próximo, já ficou um pouco esticado, um pouco eufórico, o papel já está com IFR aí muito forte, né, próximo inclusive da máxima histórica apresentada do IFR de força relativa, que mostra uma sobrecompra no papel. Candle amplo, volume bem acima da média, o papel fica um pouco esticado, mas se acontecer aí uma lateralização ou uma correção no preço, pode dar oportunidade sim para o papel continuar subindo e buscar sua máxima histórica e renovar essa máxima histórica aí, papel realmente mostrando muita força. E um terceiro destaque aí foi Bemob, empresa tech, que subiu aí 2,44 na sexta-feira, vem também trazendo um viés bem legal de alta, né? Leitura inclusive aqui de um ombro, cabeça-ombro invertido, já rompeu, já vem nesse zigue-zague e agora está tentando romper o topo anterior ali na faixa dos R$16, fechou em 15,98, vencendo aí, fica livre para buscar o seu topo lá do início de abril na faixa dos 17,74, o papel está bem forte, muito interessante também o movimento. Destaques de queda, a gente teve no varejo aí, né, uma grande queda na sexta-feira. Magalu foi a maior queda do Ibov, caindo 11,18%. Papel que vem ainda numa tendência de alta, fazendo seu zigue-zague ascendente, parecia que ia romper aquela retração de 0,68 embora, mas o papel caiu forte, né, com um volume bem acima da média e está numa zona de suporte importante, aí, média de 50. Se perder, é bem factível que o papel volte ali para a faixa dos R$4, que aí sim é um suporte importantíssimo. Perdido aqui, o papel só tem um suporte mais forte lá nos 3,5. Esperamos então que o papel volte a reagir e rompa aquela zona de
R$ 5,40, que foi o topo, né, da semana passada. Outro destaque aí baixista que a gente teve foi Recrosul, é uma small cap aí, pouca liquidez, então vale tomar cuidado, mas o papel trouxe uma queda de 9,52%, vai testando região de mínima aqui do ano, né? O papel tá muito pesado, a gente olha para o lado esquerdo, não tem muitos suportes relevantes depois desses 2,40 aí. É verdade que tem a mínima do Covid, onde o papel chegou a bater ali uma região dos R$2, mas o papel realmente está bem pesado e caso não mostre uma reação imediata, caso não volte para cima desses 2,5, 2,60 aí, né, de maneira imediata, o papel começa a apontar lá para buscar a mínima do Covid nos R$2. Então ficou bem perigoso o papel. E Americanas, que junto aí com outras do varejo, apresentou uma forte queda. Aí 8,45 na sexta-feira, é um papel que está atrasado em relação aos seus principais pares, Via, Magalu, e não mudou ainda a tendência para baixa não, mas está ficando perigoso caso não volte a mostrar reação aí imediata, né? Perdendo essa linha de tendência de alta curtinha aí, o papel tem como suporte a região ali dos 15,70 e depois a mínima do mês de setembro, onde chegou a bater ali 14,30. Vamos ver se no início dessa semana a gente vê uma reação mais forte aí no setor de varejo, mercado interno, mas realmente ficou bem pesado com o candle de sexta-feira que muitos desses papéis apresentaram. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos dos nossos ouvintes. Você falou de Magalu e de Americanas que foram destaques negativos aí na última sexta-feira. E aí a Fernanda aqui no nosso WhatsApp pediu análise de Via. Ela fala, Via se salva, Sanita? Via também caiu forte, né? Caiu aí 7,12%. A Via está um pouquinho mais forte, é verdade, né? Dado que a correção não foi tão aguda como a gente viu aí em Americanas e Magalu, mas também tem um suporte importante aí na faixa dos 3,30, tá? Onde passa exatamente a média de 50. Se perder, é factível que o papel volte a buscar ali a faixa dos 2,90. Então, não se salvou também na queda de sexta, caiu forte, e são papéis que continuam com simetria sim, mas se o mercado não tiver fluxo comprador, não adianta, né? Os papéis precisam aí de força compradora para continuar na sua tendência de alta e são papéis que mais que dobraram da mínima de julho para cá. Então sim, pode ser que entre num momento um pouco mais pesado. No caso de Via, é importante se manter acima dos 3,30, caso contrário pode buscar ali os 2,90, 2,80. E a região de resistência lá no topo, R$ 4,04. Se romper, aí sim tem espaço para continuar andando, 4,40 e depois R$ 5. Beleza. O Roger tá mais focado aqui no setor bancário, Sanita. Ele pede análise de dois papéis. O Banco Bradesco, BBDC4 e as Unities de Santander, Sambi11. Você pode começar por onde quiser. Bom, o Bradesco tinha tudo para começar a andar forte aí, depois que rompeu aquela resistência forte dos 20,5, 20,80, mas rompeu e logo voltou para baixo, né? O cenário começou a pesar, teve inclusive recomendação aí de underperformance, né, do Itaú BBA para o Bradesco, ele caiu forte e está segurando num ponto muito importante que é a média de 50. Caso não reaja de maneira imediata e volte para cima daqueles 20,80, é bem factível que o papel, perdendo essa média de 50 aí que está nos 19,60, venha visitar a média de 200 ali nos 18,80 e a mínima do movimento aqui onde o papel chegou a bater 18,63. Então o papel que está num ponto perigoso, assim como a gente acabou de ver para varejo, precisa voltar a reagir aqui e romper, voltar para cima dos 20,80, vai ter a resistência do topo de outubro ali na faixa dos 21,60, caso consiga reagir, e depois resistências ali intermediárias 22,20, aí tem caminho livre para buscar máxima histórica, mas está num momento difícil, pesado, e vamos ver se ele se segura na média de 50, caso contrário pode corrigir um pouquinho mais nos próximos pregões. Beleza, e aí o segundo era Santander, Sambi11. Ah, sim. Santander ele já vem mostrando um pouco mais de fraqueza, né, em relação aos seus principais pares, Itaú e Bradesco, por exemplo. O papel rompeu, é verdade, a média de 200 recentemente, no início de outubro, mas logo voltou para baixo, já está perdendo novamente a média de 50, então pouco subiu e agora já começa a mostrar um viés muito mais fraco que os seus principais pares, especialmente aí Itaú, né, que é o bancão aí que mais vem subindo. Então o papel está pesado, tem suporte imediato aí nessa região dos R$30, se perdido, pode visitar uma faixa dos 29,20 até a mínima do movimento aqui, 28,80. Para voltar a trazer uma expectativa positiva, precisa voltar rápido ali para cima da média de 200 nos 31,5. Vai ter o topo deixado no início do mês ali na faixa dos 32,5 e caso consiga então mostrar um pouco mais de força e superar essas barreiras aí, tem espaço para buscar um topo ali de maio, na faixa dos 34,40.
Beleza. Agora o Sávio tá mandando aqui mensagem no WhatsApp. Acho que é a primeira vez que o Sávio participa aqui com a gente. Muito bom dia pra você, Sávio. Um abraço. Ele pede análise de Localweb, ô Sanita. O Coelho tá muito bem, né? Apesar de ter corrigido nos últimos pregões aí, na sexta-feira também caiu 3,30, é um papel que está muito próximo de romper ali aquele topo dos 11,30, que foi um topo lá do começo do ano. Então, só para a gente vislumbrar aí o que aconteceu com o papel recentemente, enquanto todo mundo estava fazendo novas mínimas, ele já estava fazendo fundos mais altos. Ele foi na frente, bateu lá no topo de abril, bateu no topo do começo do ano, aí voltou a corrigir, né? Enquanto a dinâmica dele está um pouquinho diferente. Voltou a corrigir enquanto a maioria dos papéis ainda estava reagindo. Aí recentemente trouxe essa pernada de alta, né, especialmente ali no pré e pós-eleição, e corrigiu semana passada, mas segue num viés muito altista. Se conseguir romper esses 11,30 é um papel que pode facilmente buscar ali um topo do mês de dezembro do ano passado, na faixa dos 15,90 a 16 reais. Só volta a ficar mais pesado se perder, né, essa média de 50 que é um suporte imediato, e depois esse fundo aí na faixa dos R$8,5, 8,40, aí sim o papel começa a ficar um pouco mais pesado, inclusive vai dar uma leitura de um topo duplo, mas é um papel que foi na frente, está com uma dinâmica muito boa, e vamos ver se a partir dessa semana volta a reagir para romper os 11,30. Muito bem, Sérgio Sanita, 10 em ponto. Isso significa que há 10 minutos os leilões estão pegando fogo. A partir de agora, os papéis começam a sair, começam a ser precificados, mas ainda vai um tempo para que isso aconteça de uma maneira mais geral. O Ibov nem começou a se mexer ainda. A moeda americana caindo 0,81%, R$ 5,298. O Indifut avançando 0,95%, 114.920 pontos. E a curva de juros segue desidratando uma média de 10 pontos base em toda a extensão. Vamos começar a chacoalhar também o chat do YouTube com os pedidos da galera. Olha, agora aqui no chat, muita gente está falando também de CSN, nós temos EZTEC entre os pedidos e temos o Ibovespa como um todo através do BOVA11. Deixa eu começar pelo final então, BOVA11. Sanita, o que é que você pode dizer com base no gráfico para BOVA11? BOVA11 aí, para quem não conhece, o ETF que replica, né, o movimento do Ibovespa. A gente rompeu aquela região muito forte ali dos 110,60. A expectativa era positiva, que a gente conseguisse segurar nessa região para voltar a reagir, mas o mercado pesou, né, de sobremaneira aí que a gente trouxe novamente um viés de baixa, caiu 1,85 na sexta-feira, e a gente está em cima da média de 50 aí, que é um suporte importante. Caso a gente volte a reagir, volte ali para cima dos 110,60, a gente abre espaço novamente para o BOVA11 buscar o topo lá de abril na faixa dos 117,20. Caso contrário, caso eu venha perder aí essa média de 50, a gente tem abaixo suportes ali no 105 e a mínima do movimento que aconteceu no final de setembro na faixa dos 102,43. Então a gente está num ponto importante. Esses primeiros dias aí podem dar um tom mais positivo caso a gente volte aqui para cima, ou mais negativo caso a gente não consiga mostrar força e feche abaixo dessa média de 50. O Zé Augusto pede USIM 3, tá pedindo os papéis ordinários de Usiminas. Geralmente aqui no Giro das Blue Chips a gente paga USIM 5, ou seja, os papéis preferenciais. No entanto, ele mira nos ordinários. O que é que você pode dizer pro Zé, Sanita? Segue muito travado, muito feio aí o gráfico de Usiminas, né? Assim como os principais pares, CSN especialmente, seguem mais baixistas. Caiu forte aí na sexta-feira, né, mais de 4%, e é verdade que deixou uma região de suporte bem visível aqui no gráfico, nesse fundo testado aí 2 vezes, ali na faixa dos 7,70, mas que se não vier mostrar força e perder essa região de 7,70, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico, só vai achar um suporte ali mais forte no 6,80. Então um papel que ainda não deu no motivo, nenhum trigger técnico para compra. A gente lê aqui uma linha de tendência de baixa que, se rompida, aí sim pode trazer uma expectativa mais forte que o papel volte a buscar a faixa ali dos 9,5, mas não vejo nenhum trigger ainda para compra, a não ser se você esteja mirando médio a longo prazo, acha que o papel está muito descontado, caiu demais, que a China vai melhorar como um todo, que o minério vai melhorar como um todo, aí faz sentido. Agora, minha opinião pessoal, eu iria numa empresa mais premium, que seria a Vale, tá? Nesse momento aí de indecisão do mercado. Triggers técnicos para compra, só quando romper aqui essa linha de tendência de baixa para iniciar essa reação. 10:03. Sanita, agora a EZTEC. E aí com isso eu mando um super abraço pro Lucas Piccoli, que tá de olho nesse papel.
O Zetec está muito bem, né? Vem numa tendência de alta muito bonita. O setor imobiliário como um todo vem se destacando aí nos últimos meses. E a Zetec segue aí dentro de um canalzão de alta, tá? Chegou recentemente a tocar o topo do canal. É normal que haja uma correção até as médias. O papel segurando nessa faixa dos 22 aí a 21 reais. Pode inclusive dar uma compra boa para o papel voltar a buscar a máxima ali do mês de outubro, que chegou a bater 23,46. E se a gente afasta um pouquinho mais o gráfico, é um papel que tem espaço para buscar ali 24,30 e depois região dos 27,30 como regiões mais relevantes de resistência. Mas o papel segue muito bem, enquanto não perder esse canal aí de alta, são ocasiões que a gente pode visualizar compra à medida que ele respeite o fundo do canal para voltar a trazer uma reação bonita aí. Vamos lá, colocar o Diego Kerber na roda para mais pedidos do nosso WhatsApp, também através do chat da Station. E já a cobertura completa do mercado à vista. Arthur Horta vem aí com os destaques corporativos. Você vai curtir ainda nesta edição, claro que tem os comentários do Guilherme Cunha sobre a Bolsa. E ainda hoje, Jefferson Latos, Moisés Beida, Tato Barros, atrações não faltam. Você, Diego? Vamos lá então, ó, o pedido do André Brandão aqui na nossa Station. Ele pediu análise de Prio 3. Vamos com o PetroRio então, Sanita. O Prio tá muito bem, muito forte, né? Rompeu uma resistência ali muito relevante dos 29 a 29,70. É uma região que foi testada várias vezes no decorrer dos últimos meses e realmente foi um trigger técnico aí para compra muito interessante. O papel rompeu, trouxe aquela pernada, corrigiu até as médias, agora a gente fica na expectativa de um novo pivô. Então, região aí dos 32,50 é a região imediata de resistência para o papel. Se romper, deve continuar seguindo aí no seu viés forte de alta. Se a gente traçar um pivôzinho aqui para entender possíveis alvos desse movimento que pode acontecer no papel, o alvo seria lá nos 36,5, então tá muito bonito. Agora, obviamente que a gente tem que olhar sempre as commodities relacionadas a essas empresas, no caso de Prio é petróleo. Se o petróleo voltar a arrefecer, trazer um viés mais baixista, é possível que a gente volte a virar médias para baixo, é aquela região que era de forte resistência nos 29,70 vai ser uma região de forte suporte, mas o papel segue bonito, aí segue apontando para cima, tendo principal resistência aí 32,5 no momento. Beleza. A Alice aqui no nosso WhatsApp, Sanita, ela pediu aérea. Será que decola? Eu adorei o trocadilho. Mas ela não especificou quais empresas. Então, como são basicamente só duas, vamos fazer a análise das duas. Começando com Gol e aí depois a gente vai pra Azul. Sanita. Gol e Azul, sinceramente, eu não gosto do case de aéreas, tá? Mas a gente tem que fechar o olho, às vezes, quando a gente tá falando de curto prazo pro setor, porque independe, às vezes, de fundamento, você gosta ou não, se o movimento técnico é forte, a gente tem possibilidades de fortes altas ou quedas nessas empresas, né? Independente do case, da área e ser favorável ou não no momento que a gente tá vivendo. Mas a gente vem num momento bem travado aí nas aéreas, né? A gente tá basicamente ali há 2 meses com os papéis de lado. No caso de Azul, ela até fez uma reação forte buscando a retração de 50% dessa pernada de queda de abril para cá, mas ela tá travada nesse range aí, tá? Entre 18 e 60 que bateu ali, e o papel veio estressar ali a faixa dos R$15, tá? Temporariamente até fechou abaixo, mas voltou a reagir. Enquanto não romper um dos lados, não romper esses 18,60 ou não perder definitivamente os R$15, deve continuar indefinida no curto prazo. Não gosto do case, acho que tem setores melhores para surfar e não tem nenhum motivo técnico, não tá uma tendência de alta forte, nem numa tendência de baixa forte para a gente pensar em fazer uma operação longa ou short. Então nesse momento ficaria completamente de fora de aéreas, tá? Gol deve estar muito parecido o movimento aqui, ó, parecido, um pouquinho mais fraco o Gol, dado que já vem fazendo topos mais baixos, respeitando muito tecnicamente ali a média de 100. Veja que ela bateu na média de 100 algumas vezes e respeita, não consegue vencer. Então aqui, Gol está mais fraca ainda do que Azul, já se encontra num canal de baixa e não vejo motivos aí para compra no papel. Se a gente continuar seguindo essa tendência, o viés é de baixa aí, tentando buscar então a mínima desse movimento, onde o papel chegou a bater na faixa dos R$8,54. Só traz algum trigger para compra caso venha a romper aí essa média de 100, comece um zigue-zague ascendente, aí sim, volta a trazer espaço, buscar ali uma faixa dos 11,60 e depois R$13. 10:07, vamos com o chorinho então, Sanita, até porque o Ibovespa já vai se mexendo com uma direção mais clara, por enquanto sobe 0,24%, 112.337 pontos, e a moeda americana incorporou viés de baixa, 1,02% de recuo, R$5,287. Sanita, Vibra Energia é um dos pedidos que estão aqui no chat do YouTube, desta vez do Super Thiago Rios.
tendência de baixa, né? O papel vem, é verdade, ainda numa indefinição aqui, olhando um prazo mais amplo dentro de uma estrutura de alargamento, mas se nós pegarmos as últimas 2 semanas, o papel desabou, né? Então já traz uma tendência mais baixista, dado que a gente vai fazendo fundos mais baixos aí por enquanto. É verdade que ficou um pouco esticada, tem espaço para um repique ali até a faixa dos 17,30, onde foi uma região de suporte perdido, até a média de 9, ali próximo dos 19, 17,5, mas a tendência de baixa está bem vigente no papel, tá com mais cara de buscar a mínima do ano ali na faixa dos 15,70 do que trazer um viés de alta. Só vejo compras se o papel voltar a mostrar força aí nas próximas semanas e romper essa região que foi testada aí de maneira muito relevante 4 vezes ali na faixa dos R$19. Rompendo ali, a média de 200 também passa por ali, aí sim o papel vai mudar a sua tendência de baixa para alta e aí começa a visualizar alvos mais altos, lá nos 20,30, depois a faixa ali dos R$21. Mas a tendência do papel segue muito pesado e obviamente que depois de vários dias de queda, a gente espera que o papel reaja, mas nada, não tem nenhum trigger técnico aí pra gente avaliar a compra agora no papel, seria tentar adivinhar fundo, tá? Pra gente fechar, Sanita, Fernando Lemos recebe o nosso abraço aqui, tá te pedindo Nubank. Nubank, né? Nubank tem toda as notícias aí do encerramento, né, das BDRs, que pode trazer um pouco mais de volatilidade, e ele já mudou a tendência, que era de alta, né, vinha num canal muito bonito de alta, se recuperando desde as suas mínimas históricas ali no mês de maio, vinha tranquilo nesse zigue-zague ascendente, mas deixou topo, né, nessa região dos 4,80, testou aqui, voltou a corrigir, era uma correção normal dentro desse canal, e depois voltou ali, deixou novamente topo na região dos 4,80, veio testar o fundo do canal e fez o pivô, então aqui ele mudou completamente sua tendência, faz um respiro agora até a média de 9, mas a perspectiva é baixista para o papel, tem como suporte a mínima da semana passada nos 3,37. Só volta a trazer algum argumento técnico para compra, se romper essa linha de tendência de baixa, esse canal de baixa aqui, e voltar a fazer seu zigue-zague ascendente. Como a empresa tem essa possível final de negociação aí dos BDRs nível 2, para passar para outro tipo de BDR, eu ficaria de fora. Acho que tem cases mais fáceis aí no momento do que no Nubank. Valeu, meu amigo Sérgio Sanita, ótima semana pra nós, tamo junto, amanhã a gente volta a conversar, meu amigo, até lá. Valeu, boa semana, abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.